tá? Do nada um pin assim. Então a const, você não pode alterar o valor dela. Mas na real, você para imaginar que um objeto, mesmo que você troque as propriedades dentro, vai continuar sendo um objeto, você pode trocar o valor de uma constante. Eu sei que é meio estranho, porque uma constante deveria ser constante, mas ela não é exatamente uma constante. Se você nunca tinha programado JavaScript, e você achou que tipo, o PHP era bugado, tem algumas coisas pra te falar, sabe? É umas paradas bem bizarras, tipo... é muita loucura, velho. Mas beleza. Se você nunca programou em JavaScript também, você deve estar imaginando, eu tenho um array. Se você já programou em Java, você deve imaginar automaticamente, já que eu quero procurar dentro do array. Ou até em C#, na real, na maioria das linguagens. Se eu quero procurar dentro de um array um elemento específico, ou nesse caso, printar um elemento dentro dele, eu vou fazer um for each. Mas o legal é que no JavaScript a gente tem 3 métodos diferentes para manipular listas, que eu acho bem legal. Um deles chama map, outro chama filter, e o último deles, que talvez seja mais complexo, se vocês já estudaram ou conheceram, vocês podem até ter medo, é o reduce. Nesse caso aqui, a gente vai usar só um map, que é o seguinte: esse internet, ele não é um array ainda, ele é um objeto com 2 chaves. Uma das chaves é o LO, que é o que a gente chama de loopback. Se vocês olharem lá no terminal, ó, tá vendo aqui que o último carinha que fecha aqui embaixo é uma chavinha, e ele abre aqui em cima. Ou seja, eu tenho um objeto, imagina que é um dicionáriozinho ali, e eu tenho 2 chaves, LO e WLAN. Aí você deve pensar assim, tá, mano, então a gente vai ter que acessar manualmente ali o WLAN, né? A gente pode fazer isso, já que eu quero da minha wireless network. E depois disso a gente tem um array. Aí a gente pode brincar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, depois de pegar isso aqui, eu já vou pegar direto o WLAN 0. Para retornar uma lista pra gente, para não ficar complexo. Se você nunca programou em JavaScript, um objeto é exatamente o conceito de dicionário, que talvez você já tenha visto. Se você não tem visto o conceito de dicionário, imagina que é como se fosse chaves e valores, que você consegue falar, olha, essa chave aqui vale alguma coisa. Você pode inclusive fazer tipo uma chave de um objeto vale outro objeto, ou uma chave do objeto vale um array de objetos. Dá pra você fazer isso de N maneiras. Nesse caso aqui a gente tem um objeto, e aí dentro dele a gente tem uma chave que vale um array, uma lista de outros objetos. É mais ou menos assim que os dados se comportam no dia a dia, isso aqui não é muito distante do que você vai trabalhar na vida real com alguns objetos JavaScript. Então beleza, depois que eu peguei o array, lembra que eu falei dos métodos lindões, vou pegar as minhas internets, e aí a gente tem um map. O que o map faz? Se você já programou em JavaScript para web, não se assuste, porque ele faz a mesma coisa que o JavaScript para web. Afinal é V8 que está rodando os dois. Depende, se você usar Firefox é outro cara, chama SpiderMonkey, é legal também. E eu até esqueci de falar, no macOS, se você está usando o Mac, ele roda um que é muito legal, que chama JScore, ou JavaScript Core, que é bem parrudão também. O map, ele vai fazer o seguinte, assim como um for each, ele vai passar por todos os itens do array, independente de quantos tem. Eu não preciso pegar length, nem nada do tipo. Só que a vantagem do map é que tudo que é a minha função que eu passar para o map retornar, vai ficar na posição daquele elemento. Então imagina que tem 2 elementos nesse caso, né? Tem 3 elementos no array agora? 1, 2, eu tenho 3 elementos no array. Imagina que eu quero deixar todos eles sendo só uma stringzinha que é meu endereço. Que é o que eu quero realmente. No final, eu não preciso exatamente da minha máscara de subrede. Porque eu não vou usar isso se você não estiver administrando uma rede, você não vai precisar da sua máscara de subrede. Você só quer saber seu IP, para você passar para o seu coleguinha acessar a sua API lá na tua máquina. Tipo um hackathon. Não sei se vocês já foram em um hackathon, mas é legal. Você pode querer simplesmente deixar o cara acessar a sua máquina, você só precisa desse bendito, desse bendito endereço aqui, e ele está tipo mega mascarado dentro daquele comando. Ok. Então, num pedaço de texto. Lembra que eu falei que o map retorna, tipo, tudo que o map retorna fica naquele lugar? Imagina que eu vou receber como parâmetro esse objetão aqui, esse objeto aqui, e eu quero que no lugar dele fique apenas essa string, que nada mais é que o valor da propriedade address. Lembra que eu falei para vocês que um objeto JavaScript é um dicionarinho? Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse dicionarinho e acessar a chave address dele, que é o que tem o valor que eu quero. Quando você acessa uma propriedade, você ganha de presente de volta o valor dela. Isso que é legal. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte: se você nunca programou em JavaScript, de novo, se você nunca programou em JavaScript, foi mal. Mas também tem 2 maneiras de você declarar funções. Funções são o que mais chega perto de um método se você já programou em alguma outra linguagem orientada a objeto, qualquer coisa do gênero. Só que imagina que uma função você pode passar para frente com uma variável, você pode fazer o que você quiser com ela, ela é bem maleável. Isso que eu acho divertido do JavaScript. Funções,
Cara, você pode declarar uma função lá em cima, você chamar ela lá embaixo, você pode passar algum parâmetro para outra função, fazer várias loucuras. Uma delas é que uma palavra-chave que pode parecer um pouco óbvia até, escrito function. Ela até fica azulzinha pra gente, pra lembrar que é uma palavra reservada. Como que fica a sintaxe com function? Nesse caso aqui, eu vou fazer o que a gente chama de function, como é que é em unknown? Putz, agora eu me fugi em português. É uma função sem nome. Tipo, ela não vai ter um nome. Ela só vai ser uma função. Porque eu não vou chamar ela em outro lugar que não seja aqui. Então eu não preciso passar nada, eu só passo os parênteses e dentro dela eu passo as chaves. O que significa essas chaves? Imagina que é um outro bloco de execução de código. O que significa bloco de execução de código se você nunca programou? Imagina que esse meu arquivo, deixa eu até salvar aqui para eu não fazer merda depois. Esse arquivo inteiro, imagina que ele vai rodar dentro de umas chaves, que é o que a gente chama de escopo global. Então imagina que cada script vai rodar dentro do seu escopo. Então imagina, é só você imaginar que tem uma chave gigante em volta de todas essas instruções, todos esses comandos que você vai dar para o computador. E quando eu declaro uma função, eu tenho um outro bloco. Porque não necessariamente aquele bloco vai ser executado no momento que ele é declarado. Então imagina que em vez de eu declarar ela aqui dentro, eu posso fazer o seguinte. Pegar ela daqui, declarar ela aqui em cima. Só que para eu poder chamar ela aqui embaixo, eu preciso dar um nome para ela. Então eu vou dar o seguinte nome. Map em inglês significa de mapear, né? Nesse caso aqui significa mapear. Map pode significar mapa também. Em mapear, eu acho que faz sentido se a gente falar, olha, vamos mapear os objetos para retornar só o endereço. Aí vem a parte mais difícil de toda a programação, se você nunca programou, se acostume, que é decidir o nome para essa parada. Muito complicado. E eu realmente não sei o nome dela. Vou chamar só de Map Network Address. Faz sentido, né? Eu vou mapear os endereços de rede. Faz um pouquinho de sentido. Por que faz sentido o nome da função? Porque olha que magia. Eu vou colocar aqui, ó, para ela receber um parâmetro. Lembra que eu falei que o map recebe uma função que vai receber todos os parâmetros. Na verdade, acho que eu não falei isso. Desculpa. O map, ele vai passar por todos os itens do array. Só que como que ele vai passar por todos os itens do array te deixando tomar decisões ou fazer qualquer coisa? Você passa uma função para ele. Imagina que essa função que você vai passar vai ser chamada recebendo cada item do array sequencialmente. Então imagina que se eu tenho 3, ela vai ser chamada 3 vezes. A primeira vez que ela for chamada, ela vai receber a primeira posição do array, a posição 0. Você não está acostumado com isso. Por algum motivo, se alguém souber, sério, eu não sei porquê, na programação, as listas começam com a posição 0. Aí você vai tipo 0, 1, 2, 0, é assim. E a gente acaba se acostumando. Então, ele vai receber ali a posição 0, essa função vai ser executada. O que ela retornar fica na posição 0. Depois ela vai ser chamada de novo, passando agora a posição 1. Aí o que ela retornar vai ficar na posição 1. E assim vai até N, não importa quantos itens tem no array, ela vai ser chamada automaticamente. Então aqui eu posso dizer que ela recebe pra gente uma network interface. Já que eu tenho... Não, melhor ainda, eu vou chamar de uma internet, né? Eu chamei do array de internets. Então ela vai receber uma das internets. Faz sentido, né? Tem uma lista de internets, você vai receber uma internet por vez. E aqui dentro, eu vou fazer algo mega difícil. Lembra que eu falei que eu só tenho que acessar a propriedade address, que é o que tem lá a string? Vou fazer, mano, return. Lembra que eu falei pra você de retornar? Se você nunca programou, o return é o que faz uma função voltar alguma coisa para quem chamou ela. Então imagina que essa funçãozinha que eu chamei aqui, Network Interfaces, é uma função. Tá vendo aqui que eu chamei ela com parênteses? E ela retorna para mim aquela lista de Network Interfaces. Lá dentro dessa função, se você olhar o código-fonte, ela tem a palavra-chave return, que é exatamente para ela retornar algo. E a nossa também tem que ter. E eu vou fazer aqui, simplão, internet.address mesmo? Address, com 2 desses. Beleza. Então imaginem que internet.address tem aquela string que eu quero e ele vai retornar isso. Se ele vai passar por todos os objetos, cada um daqueles objetos vai se tornar essa string, certo? Vai ficar na posição, vai substituir de lugar. Beleza. Como que eu passo essa mágica dessa função para dentro do map? Lembra que eu falei que você pode passar funções com parâmetros? Você só precisa dar o nome da função. E aí ele vai chamar ela sozinho. Então aqui eu posso passar simplesmente network address. Opa, eu chamei de network address, ficou meio estranho, né? Eu falei que não é coisa difícil, foi mal. Fala. Atlas, colocar o nome da função. Por quê? Sei lá, referência ao mapa, né? Faz sentido, map para um Atlas. Só vou contar uma história para vocês. Teve uma vez que para não falar outra palavra de baixo calão, um bendito amigo meu me deu um código para eu debugar para ele que não estava funcionando, porque ele estava vazando da empresa. E todas as variáveis tinham nome de cortes diferentes de carne.
Aí assim, eu descobri, depois de um tempo eu lembro até hoje que patinho é uma carne, porque o problema estava no patinho. E por que ele colocou o nome de carne? Porque quando a gente está programando, a gente pode dar o nome que a gente quiser, vocês viram? Se eu clicar 2 vezes aqui, substituir isso aqui por... De novo, é difícil dar nome para as coisas, mas vou dar um exemplo. Se eu quiser chamar isso aqui de picanha, vocês viram que nada me impede, esse código aqui vai continuar funcionando. E esse é o maior problema, porque isso aqui vai funcionar, entendeu? Só que imagina agora vocês darem esse código pro amiguinho de vocês, só entregarem na mão dele, falar, mano, vem aí que tá com problema. Ele vai olhar isso aqui e falar, velho, só deixa eu mudar aqui embaixo pra vocês terem ideia do drama. Caraca, as internets estão sendo mapeadas pra picanhas, cara. Que what the hell, tá ligado? Esse é o maior problema de nomear as coisas, tem que ter um pouco de consciência. Então aqui eu vou chamar de... Pior que Network Interface estava bom o nome, né? Não, Network Address, foi mal. Network Address. Enfim, vamos ver como é que ficou esse cara? Vou fazer o seguinte. Esse aqui, essa próxima instrução que eu vou passar para vocês, se você nunca programou em JavaScript, provavelmente vai ser a instrução que você mais vai usar na sua vida, se você continuar programando em JavaScript. Não recomendo você programar muito usando JavaScript, não, que você fica meio 13, mas beleza. Vou dar um console.log. Aí vocês devem pensar assim, mano, peraí, eu já programei em JavaScript para front. E no front eu usava o console.log também para cuspir as coisas lá no console. No Node também funciona? Node também funciona. Só que o console do Node é outro. O console do Node é meu terminal. Se vocês quiserem muito a fundo, o console do Node, o meu console lá, é o Standard Output do processo do Node. Olha que palavra bonita. Standard Output, se você não manja muito de inglês, é a saída padrão de um programa. Então no Node, a saída padrão de qualquer programa é no meu terminal. Para você ter um paralelo, no browser, o JavaScript está rodando lá da página, a saída padrão dele é o console do Chrome. Ou do Firefox, do Safari, whatever. E o que eu vou printar aqui agora? Eu vou printar o meu arrayzinho de internet. Das interwebs. Por que eu vou printar esse array? Porque agora, teoricamente falando, ele tem que ser um array de strings, né? Ele tem que ser uma lista de palavras. Vamos ver se isso aqui funcionou? Deus é mais para funcionar, velho. Como é que era o nome mesmo? If config. E temos um problema. Por que será que ele não mapeou? Ah! Eu reparei meu erro, mas eu mosquei pra caramba. Qual que é o problema? O map faz uma leve brincadeira com vocês. Vocês viram que, eu peguei o array, deixa eu chegar aqui mais perto. Eu peguei o array, mapeei ele com a função com o nome certo. Vocês verem que tem 2 Ds, 2 S, mas você vê no alcance, foi mal. Tem 2 Ds e 2 S. Vocês dão risada, né, seus... Nossa, beleza. O pessoal fica me zoando só porque eu tenho 1,5 m de altura. Né? Por que ele não fez nada com o que a gente queria? Porque o map tem uma propriedade muito interessante, que obviamente eu ia lembrar depois de rodar e passar vergonha, que ele não modifica a lista original. Então imagina que a minha lista original é a minha de internets. Só que a nova lista que eu vou receber não é uma lista de internets mais, é uma lista de endereços, né? Como ele sabe disso, ele falou, mano, não vou modificar, na verdade esse é comportamento padrão, não vou modificar a lista. Ou seja, eu ainda tenho acesso à lista anterior, mas eu recebo de presente... Peraí, deixa eu ver aqui, que é mais fácil. Os meus endereços. Então imagina que a função map retorna para mim uma nova lista. Qual que é a diferença? Tem um método famosão aí, por aí, que também faz a mesma coisa que o map, só que ele chama for each, com um E maiúsculo mesmo. Esse for each vai modificar o que a gente chama in place, o array. Ou seja, ele vai modificar a lista, de fato. O map não modifica a lista, ele vai retornar uma nova pra gente. Então eu vou manter o map aqui para não dar problema. E agora eu não posso mais dar console log nas minhas internets, porque eu não estou dando log nas minhas internets. Eu quero só meus endereços. Agora Deus é mais. Eu sabia que ia funcionar, na verdade era uma pegadinha. Nem fiquei com isso, né? Mas beleza. Por que dá pra todo mundo ver? Agora eu não sempre esqueci isso. Acho que agora dá pra todo mundo ver. Suave. Por que agora ele printou uma lista diferentinha? Ele só printou uma lista diferentinha porque agora é uma lista de texto. É uma lista de strings. Que é um dos objetos que você uma das paradas que você mais vai mexer no JavaScript são com strings. Se vocês olharem aqui, a gente tem 3 delas. A gente tem o endereço IPv4, o endereço IPv6 e o último endereço, que na verdade o meio IPv6 e o último só Deus sabe. Esse endereço aqui, que deve significar alguma coisa para quem manja de rede.
colocar o espaço, que nem o espaço mesmo de graça, aí você bota um maisinho, aí você botava a variável, aí você botava outro maisinho do outro lado e continuava o seu texto, sabe? Sei lá, parabéns. Isso aqui, beleza, pra muita gente você pode estar acostumado, você já deve ter programado assim milhares de vezes e está acostumado. Só que o pessoal pensou, mano, isso é estranho de fazer, cara. Porque você está concatenando as paradas, você está juntando, você está somando texto. Geralmente na escola a gente aprende para somar número, né? Não texto, tá ligado? Como isso é meio contra-intuitivo, eles decidiram fazer o seguinte. Eles colocaram um operador lindão, vou até apagar esse final aqui que não faz muito sentido, tá ali. Que é o seguinte, tá vendo? Essas aspas aqui, vocês conseguem ver em fundo. E já programou em Java, de novo, eu tô dando vários paralelos com Java, porque você sabe que, tipo, a linguagem chama JavaScript. Mas não tem nada a ver com Java. Tipo, nada a ver mesmo. Ele só usa, eu não tô brincando, a galera que fez o JavaScript, que chama ECMAScript, pensou assim, mano, nós temos uma linguagem de programação no meio dos anos 90. Como que a gente vai deixar ela popular? Ah, o Java é popular. Vamos botar o mesmo nome, só que script no final. Se vocês acham que é brincadeira, é sério. Eles só colocaram pela popularidade. É tipo, sei lá, você seguir um famosinho na internet hoje em dia. Eu não consigo traçar paralelos com algo hoje em dia, mas é mais ou menos essa ideia. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram, bom, como a gente não precisa ter muita restrição, porque é uma linguagem da loucura, e se vocês acham que isso é brincadeira, é a linguagem da loucura, eu vou fazer o seguinte, vamos colocar 3 tipos diferentes de string que no fim valem a mesma coisa. Mas você fala, quê? Já tenho 3 tipos de declarar variável, já tenho 2 tipos de declarar função, agora eu tenho 3 tipos de declarar string. E nego acha que JavaScript é legal. Mas velho, é divertido às vezes. Essa maneira aqui é a maneira que você pode estar acostumado, se você já programou em outra linguagem, que é quando você vai ter uma string com mais de um caractere. Você já, sei lá, acho que no C# também é, hein? Mas geralmente em outras linguagens, se você coloca só com uma aspa, é porque você vai ter um caractere único, que é o famoso char. No JavaScript não faz diferença. É tipo, dane-se. Você pode colocar pequenininho ou grandão, não importa. E aí eles decidiram falar, bom, já que a gente já ocupou os 2 tipos de aspas que as pessoas conhecem, vamos ocupar um acento. Que acento? Aquele que eu nunca lembro, e se você lembra, me ajuda aí, que é esse aqui, que é o da crase. Manja? O pessoal tá matutando, mas cara, não se sinta envergonhado de não lembrar o nome desse símbolo. É crase. É crase mesmo? É. Então é a crase. Ou seja, se você colocar sua string entre 2 crases, você não vai ter que falar diferente, você só vai ganhar um superpoder. Que é o seguinte. Só para mostrar para vocês, vou colocar aqui as aspas duplas normais, que é que eu prefiro em vez das aspas simples. E aí eu vou colocar o seguinte texto, hein? O símbolo do dólar, relaxa que ninguém vai ter que pagar R$5, 2 chaves. As 2 chaves, teoricamente falando, começaria uma instrução especial. Mas como eu não estou entre 2 classes, eu não tenho esse superpoder. Então eu vou fazer o seguinte. Opa, aí não, né, velho? Eu vou colocar aqui entre 2 classes, vocês vão ver que ele vai mudar de cor. Ah, ele foi para branco. Ok, ele mudou de cor. Se você é daltônico, desculpa. Eu não costumo lembrar dos daltônicos, agora eu lembrei. Talvez não seja branco, inclusive. Eu posso ser daltônico aqui. Mas beleza. É tipo... O que esse cara aqui vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que os maisinhos, só que na minha opinião fica um pouco mais bonito. Se eu colocar uma variável aqui dentro, vocês viram que ela ficou vermelhinha. Como que eu sei que ele está funcionando para tipo, substituir todos esses carinhas aqui pelo valor de da exposição 0 e não tá, tipo, sei lá, quebrado ou esqueci de alguma coisa? Se você apagar as chaves, dá uma olhada, ele volta a ser cinzinha, igual o restante do texto. Significa que ele não vai printar pra gente tipo, o valor desse array posição 0. Ele vai printar esse texto escrito address e os colchetes. Quando eu volto as pinhas aqui, eu tenho esse superpoder. Vamos dar uma olhada se funcionou. E outra mais agora. Ficou um pouquinho melhor, né? Mais ou menos. Tem umas carinhas que olharam e falaram, mas não tem problema, vamos pro próximo. O que significa próximo? Agora a gente já tem um ifconfig, né? Esse ifconfig vocês viram que eu já tinha criado, porque na verdade eu rodei antes de chegar. Os próximos 2 vai ser uma loucura. Então se não funcionar, desculpa. Mas eu acho que funciona, vamos na fé. Eu vou tocar, ou seja, vou criar um novo arquivo aqui rapidão que eu vou chamar de... Como é que eu posso chamar ele, velho? Pconfig 2. Pode funcionar. Não, nesse caso aqui eu vou chamar ele só de DNS. Igor, mas eu não sei o que é DNS. Fica tranquilo, vocês curtiram minha vozinha de dúvida? Foi mal. Sabe quando você está no seu browser, aí você pega lá em cima na barrinha e escreve assim, ó, google.com, dá enter. De repente você, toma um HTML de volta.
a comunicação entre computadores não funciona com esses nomes. São nomes únicos, sim, mas só que eles precisam de endereços de IP, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Só que alguém muito genial pensou, cara, é muito mais fácil lembrar google.com do que 198.172.22.88. Não, esse não é o IP do servidor do Google, eu não decorei, eu só chutei um número, tá? Eu vi uma galera olhando pra mim com aquela cara meio impressionada, eu falei, não, fica tranquilo, é só um número que eu chutei. É verdade, né? Tem o mais clássico de todos, que é o IP fixo do Google, que é 8.8.8.8. Um servidor de DNS. É, um servidor de DNS. Aí os caras falaram, vamos criar o seguinte, vamos criar um sistema de resolução de nomes. Ou, no caso de domínios. Aí eles criaram um Domain Name System. Ou um sistema de nomes de domínios. O que a gente vai fazer aqui? Quando você coloca lá google.com, ele usa uma ferramenta muito legal, que é o que a gente chama de sonda DNS, algo assim, para ir buscar o endereço de verdade. Então imagina que você digitou google.com, ele vai mandar uma sondinha e ir lá buscar o endereço de verdade do servidor do Google. O que a gente vai fazer aqui é exatamente essa sonda. E vocês vão poder passar o nome que vocês quiserem para testar se está funcionando. Quem que a gente vai usar para fazer isso? A gente vai ter que instalar algum pacote mágico ou alguma coisa do gênero? De novo, só para vocês lembrarem. Esses 3 últimos arquivos aqui, eu não sei se dá para ver direito, mas são os que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas não tem o package.json, eu não tenho módulos sendo usados aqui. Eu vou usar só os módulos nativos do Node, vocês vão ver que não é tão difícil. Agora eu vou usar um outro módulo, que eu não coloquei na apresentação porque eu não estava planejando usar, mas beleza. Vou chamar ele só de DNS mesmo, e aí o mesmo esquema, vou dar o require, porque é como eu carrego módulos aqui no Node, e vou chamar ele de DNS, que é o módulo do nome. Nossa, nome do módulo, o módulo do nome é complicado. O que esse cara tem de poder? Ele tem muitos poderes legais. Inclusive, você pode criar seu próprio sistema de domínios dentro dele. Mas ele tem um outro poder muito legal, que nesse caso, como a gente não quer criar um sistema de domínios, a gente quer usar um sistema de domínios, ele tem uma função que eu acho que faz muito sentido até pelo nome que eu coloquei no arquivo, que chama lookup. Só que, pensa assim, como é que funciona a função de lookup? Né? Você vai dar um dns.lookup, aí ela precisa esperar ela tem que receber 2 parâmetros. O primeiro é um string, um textinho com o nome do domínio. Sem o HTTP e sem o www, não precisa. Só vou botar aqui como exemplo google.com. E aí, como segundo parâmetro, ele recebe uma função. Dessa vez, para vocês verem como é a sintaxe, caso você nunca tenha visto, eu vou usar uma arrow function. Eu não tenho a foto do Eric, né? Que bad. Eu quase consegui puxar um meme, mas como eu não estou acostumado a usar muito WhatsApp, eu não puxei meme. Mas beleza. O que significa arrow function? É a mesma coisa que uma função, com algumas modificações, mas é porque a sintaxe dela parece uma flecha. Você vai colocar as mesmas parênteses, porque isso aqui é padrão, e aí você vai usar o símbolo de igual, e eu nunca lembro qual que é, mas eu já jacarezinho com a boca aberta para direita. Para direita. Esse cara aqui, tá vendo que parece uma flechinha? Por isso que eles deram o nome de arrow function. É isso, sério, não tem magia nenhuma, é isso. E até porque, como ela nunca tem um nome, igual vocês viram dando um nome para essa função aqui, ela sempre é uma função que só vai ser usada uma vez, entendeu? Tipo uma flecha, você atira ela, você não consegue pegar de volta. O que essa função aqui recebe? Isso aqui é convenção, tá, gente? Foi algum bando de nerd lá dos Estados Unidos, provavelmente, que olhou e falou, nossa, faz sentido, e impôs para o mundo todo. Infelizmente, a gente não consegue optar muita coisa nisso. O primeiro parâmetro, por padrão, você vai receber uma paradinha que vai indicar um erro. Então imagina que se deu algum erro nessa procura, tipo, estou sem internet, vai voltar nesse cara aqui. Ele é um objetinho, então geralmente vai ter tipo message, vai ter algumas informações sobre o que foi o erro. Geralmente você só dá um console log nele que você já tem bastante informação suficiente. E como segundo parâmetro maroto, você vai receber de presente o endereço de IP daquele nome. Então imagina que se sua sondinha que você está mandando ali conseguiu encontrar alguma coisa, vai voltar nessa variável address, que é uma variávelzinha que eu estou recebendo ali. O que eu vou fazer com ela? A primeira coisa que eu tenho que fazer é se não deu um erro, né? Então eu vou usar a famosa estrutura if, que é tipo um se. Pode imaginar do inglês mesmo, se aconteceu algum erro, então se existe algo no erro, se ele não é nulo, se isso não é nada, eu vou dar um console.log. Ok? Não me esqueci. Então, cara, deu algum erro, só vou dar um console.log e essa função vai sair imediatamente. Por quê? Porque se deu algum erro, eu preciso saber qual foi o erro para consertar e voltar. Mas depois eu vou fazer o quê? Eu vou dar o mesmo console.log e aí eu já vou usar aquela anotaçãozinha marota que eu acabei de mostrar e vou fazer o seguinte. O endereço do Google é, com 2 pontos, e usar aquele, lembra do dólar e 2 chavinhas, passar meu endereço para cá. Peraí, pode ter ficado um pouquinho confuso vocês verem como todo. Dá pra ainda assim todo mundo ver?
Tranquilo? Só para vocês terem uma ideia de como um todo. O que vai acontecer? Na hora que eu rodar esse programa, ele vai sempre procurar pelo endereço do Google, né? Mas vamos ver se ele funciona, pelo menos. Essa é a ideia de ver se ele funciona. Como é que é o nome que eu dei? Agora eu esqueci. DNS Passo. Olha só, funciona de primeira, velho. Tirei um peso das minhas costas rapidão. Ele printou direto o endereço do IP do Google. Beleza, não aconteceu erro, foi tudo lindo. Só que qual é o problema? Você não vai querer sempre saber o endereço do Google, né? Se eu quiser saber o endereço da Netflix, eu poderia vir aqui e trocar. Escrever netflix.com, só que eu ia ter que trocar aqui também, né? Netflix. Vamos ver se funciona? Vocês podem ver que é um número diferente, inclusive. Provavelmente os dois estão na Amazon, mas beleza. Por que a gente vai precisar ficar toda hora mudando o código, sendo que a gente é programador? A gente pode fazer algo um pouco mais preguiçoso, que é tipo passar pro script. Então imagina que o que eu quero fazer aqui e ensinar para vocês ao mesmo tempo é, eu quero chamar o Node, passar o nome do arquivo, que é o que a gente precisa passar, mas depois disso eu quero falar o endereço que eu quero procurar. Então imagina que aqui eu quero digitar, por exemplo... Me fugiu o nome. Na hora que eu ia falar assim, me fugiu o nome. Alguém fala um domínio aí que não seja algo errado? Oi? Pode ser, o facebook.com. Eu sei lá, né? Você ia colocar no domínio, mano. Então imagina o seguinte, eu quero passar como argumento para o meu script o facebook.com. Quem está acostumado com front deve achar isso meio estranho, né? Porque geralmente o que você faz? Por exemplo, o próprio Node é o que a gente chama de Command Line Interface, a famosa CLI, qualquer coisa do gênero, CLI. Uma CLI é só a mesma coisa que a gente tem com programas que tem uma interface visual, só que na linha de comando. E ela recebe parâmetros ou argumentos. Então, se vocês lembrarem, se vocês já usaram o Git, vocês vão lembrar que para mexer com o Git, o que você faz? Você escreve um Git e passa um comando para ele, por exemplo, o commit. Vocês vão ver eu corrigindo merdas que provavelmente esqueci de colocar o autor. Esse primeiro cara aqui é o primeiro argumento que a gente está passando pro Git, certo? Isso aqui não é algo que é magia que alguém teve que fazer. Isso aqui acontece com qualquer coisa que está rodando na linha de comando. Como a gente também está rodando Node na linha de comando, a gente pode passar argumentos para o nosso script. Então eu vou fazer o seguinte, vou passar já. Será que vai funcionar? Obviamente não, né? Eu não fiz nada lá no código. Como é que a gente pega esse cara? Aí que vem a parte legal. Lembra que eu falei para vocês que todo script roda dentro de uma chave gigante? Essa chave, ela é na verdade uma função e ela recebe duas paradinhas muito legais de presente. Na verdade recebe um pouco mais, mas essas são as duas que importam por enquanto. Vocês viram que a função require, que eu usei aqui em cima, ela é uma função como qualquer outra no JavaScript, mas eu não precisei falar de onde ela veio, ela só estava lá disponível para mim. Na verdade, ele passou por esse script. E o outro cara que ele deixa disponível para a gente em qualquer lugar, em qualquer script no Node, é uma outra variável, que não é uma função, é uma variável mesmo, que é um objeto que chama process. Lembra que eu falei para vocês, a saída padrão do processo do Node é o terminal. Um processo não é igual a um processo judicial, ele é bem mais rápido. Ele geralmente não, ele é a execução de um programa em Node. Então imagina que no momento que eu escrevo Node dns.k.js, ele vai fazer nascer um processo e vai executar tudo aquilo dentro daquele processo. Vocês concordam que se quando eu rodei, eu fiz o processo nascer, esse argumento aqui está sendo passado para o processo, certo? E aí, até pelo sentido das coisas, o que a gente quer está dentro do processo. Só que aí o nome é meio pegadinha. Porque ele é um arg de argumento e o v, que é... Você manja, Lucas? Argv, por que é argv? V vem de value, né? É um array. É o valor dos argumentos. Olha aí, argument values. Então imagina que eu quero pegar todos os valores dos argumentos para passar para aquele script. Valeu bem? O que eu posso fazer? Muito simples. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a variável process, ela está disponível em qualquer lugar. É só você chamar ela desse jeito, desde que esteja rodando no Node, claro. Eu não sei se no front tem isso. E aí você pode acessar o array de argv, de argument values. Só que aí você deve pensar assim, bom, aquele cara que eu passei é o primeiro argumento, certo? Então ele vai estar na posição 0. Antes da gente... Opa, eu dei um insert aqui, peraí. Não, peraí. Aí, pessoal. Antes da gente colocar ele aqui na nossa string, vamos dar uma olhada no que ele é, só pra gente não fazer coisa errada. Então eu vou printar aqui, igual a gente fez antes. Process.argv, posição 0. Teoricamente falando, o primeiro argumento do meu script, certo? É o primeiro que eu estou passando lá, depois, logo depois de eu invocar o comando, eu estou passando o facebook.com. Deve estar lá o facebook.com. Se você não entendeu o que printou primeiro,
a primeira coisa que ele printou é o primeiro argumento do processo. Só que não é o argumento que a gente digitou, tem uma carambada de coisas que a gente não fez. O que ele printou como primeiro é onde está o meu node, onde está instalado o binário do meu node. Porque na verdade para o processo inteiro, os argumentos daquele processo é node como primeira posição, dns.lookup.js como segunda posição, e aí o meu argumento de verdade que é a terceira posição. Esse é uma paradinha meio chata. Aí a galera que estava um pouco dormindo deve se perguntar o seguinte: você quer acessar a terceira posição da array. Então lembra que começa no 0? 0, primeira posição, 1, primeira posição, desculpa, 1, segunda posição, 2, terceira posição. É sempre uma a mais. Então nesse caso aqui eu vou colocar a segunda posição. Agora vamos ver se vai printar o que a gente quer. Deus é mais para printar agora. Printou facebook.com, que é bem legal. Agora que a gente está passando isso, para vocês não acharem que eu fiz alguma magia, vamos mudar. Vou colocar aqui, a parada que já morreu, eu provavelmente não vou encontrar, mas vamos colocar o Orkut também, né, para não ficar triste. Ele recebeu, foi? Ele tá sempre printando Netflix. Porque na linha de baixo é aquela string que a gente escreveu, lembra? Ah, tá. Pera aí. Ó, o Netflix está escrito aqui mesmo, ele está chumbado. E como faz pra colocar, tipo... Agora a gente vai colocar ele. Você concorda que o process.arg devia uma variável também, né? Sim, vai ser também esse cifrão. Exatamente. A gente pode colocar aqui em volta o cifrão e o dólar na frente. O dólar e as chaves, perdão. O cifrão e as chaves. E aqui eu vou colocar o process.arg. Posição 2. Ou 2. Só que não vai adiantar nada, porque ele ainda assim vai procurar os IPs dos servidores do Netflix. Então o que eu tenho que passar como primeiro parâmetro para cá? Process.arg. Posição 2. Mas, pô, é mó chato. Toda hora tem que ficar lembrando de acessar a posição 2, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos declarar uma variável, né? Vamos declarar uma nova variável. Vou fazer o seguinte, vou chamar de name, sei lá, que é tipo o nome do endereço, sacou? Name é tipo o nome do Google. Name é igual ao process.arg, posição 2. Aí eu lembro de acessar só uma vez, que eu dava documentação, e só uso a variável name, onde eu quiser. Então o endereço do name, nesse caso aqui, e o endereço que ele me retornar. Vamos ver se agora funciona, se ele vai encontrar o Orkut. Cara, eu nunca rodei com o Orkut, eu não sei o que vai dar. Olha, ele encontrou o servidor do Orkut, velho. Ainda tá funcionando. Mas beleza, tá lá. Eu não sei se tá com todo mundo aí. Agora sim. Então, ó, agora o que ele tá fazendo? Ele tá pegando a primeira posição, o primeiro argumento, que é realmente o nosso argumento, e procurando, e além de procurando, ele tá printando na mensagem. Vamos ver se funciona mesmo? Outro endereço, rapidão. Você aí, de cabelo grande, que eu esqueci o nome agora. Menino, vai, fala aí, vai. Você mesmo, que tá usando cadeira. Fala o endereço. Tá, ele demorou, por favor. Manda o endereço aí, você de branco mesmo, que pro lado. Pode ser você mesmo. Fala aí. Qualquer pessoa fala o nome dele. Alguém fala o endereço? Amazon.com. Valeu. Amazon.com. Caramba, foi difícil, hein? O cara tá querendo comprar alguma coisa, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi Amazon.com. Brincadeira. Olha só que da hora. Agora ele trocou. Vocês viram que o que eu escrevi aqui, não sei se tá todo mundo vendo, mas o que eu escrevi aqui tá aqui. E esse aqui é um endereço diferente daquele ali e daquele ali. Beleza. Depois eu pego uma escadinha, sei lá, um banquinho pra vocês parem de dar risada toda vez que for mostrar alguma coisa na tela. Mas olha que legal. A gente acabou de fazer uma ferramenta mega útil. Porque se vocês tivessem que fazer isso aqui, o que vocês iam ter que fazer? Ir lá no browser e escrever Amazon.com. Nesse caso aqui foi .ps, não. E aí ele abriu o site da Amazon. Só que se você olhar no network, eu não sei se no network vai mostrar na real, né? Mas vou tentar. Na aba de network, ele não vai mostrar o IP do servidor, né, velho? Em algum lugar ele tem que mostrar, velho. Botão direito em cima das colunas da... Ó, Serve. dá pra todo mundo ver, peraí, deixa eu dar um zoom. Ó, na hora que eu acessei o Amazon.com.br, ele bateu um servidor diferente. Vamos ver se na minha linha de comando mostra esse mesmo endereço aí, ó. Só pra gente guardar. O começo dele é 52 e o final dele é 233. Agora vocês começam a entender por que as coisas na internet você coloca Amazon.com e não esse endereço. 52, final 233. Agora eu vou colocar o Amazon.com.br. Aí, é diferente, você tá mentindo pra mim. O problema é que grandes empresas como essa não tem só um servidor. Você já deve ter escutado que tipo, a Amazon tem milhares de servidores. Cada vez que eu bato lá, ele vai me dar um endereço diferente. Se eu botar o mesmo de novo, e se der o mesmo, eu vou ficar claro. Só pra passar vergonha. Já tem o meu domínio. Qual é o domínio? Jaqueline.com.br. Nossa, que domínio criativo. A Jaque deu uma sugestão da gente bater no domínio dela. Jaqueline, assim?
É, acertou meu nome. Eu adicionei você no WhatsApp, tá escrito lá no WhatsApp, né? Jaqueline, né? Só copiei de lá. Nossa, muito Jaqueline.com.br. Todo mundo consegue ver aí no fundo, que eu tô indo no site dela agora. Ó, o endereço que me deu é 187.84.237.194. Para vocês não acharem que eu tô mentindo, eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar esse endereço aqui e vou jogar lá no meu browser. Copiando ele aqui rapidão. Aqui em cima, ó, eu vou colocar aquele endereço que a gente pegou do site dela, certo? Ih, foi mal. Ih, Opa, alguém não Jaqueline! pagou? Opa! Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso do que eu fiz com a Amazon. Vou pegar o Google aqui, rapidão. Vou pegar a Natural de novo, peraí. tô ligado. Ó. Me retornou um IPv6. Tá bom. O Google já tá usando IPv6, sério? Só pra me ferrar mesmo? Vou de novo na Amazon, não tem problema. Ó, Amazon. Enderecinho aqui maroto. Vocês viram que mesmo no meu browser mudou, né? No final era 233, agora é 161. Então, vocês entenderem que eu não tô falando loucura. Agora você sabe o endereço para vocês verem como funciona, você sabe todo o endereço. Ou eu tomo com esses três mesmo. Ah, eu tomei bad cloud front, ele não vai deixar. Então ele não deixa. Tá bom, ele não deixa eu acessar a Amazon só todo IP. Deve ser alguma proteção deles. Só porque eu queria mostrar para vocês, mas não tem problema. E agora, provavelmente bloqueado. Mas agora, que eu acho que é o que as pessoas estavam esperando, só pra gente não tomar mais tempo da apresentação do Lucas, eu vou fazer o seguinte, eu tinha mais um meme aqui pra mostrar pra vocês, que era exatamente o que aconteceu, vocês viram, só deu merda na apresentação. Só que agora eu tenho o seguinte código pra vocês. Calma aí, eu sei que vocês viram um monte de conceito agora, talvez a mente de vocês já esteja meio turva, só que esse cara aqui é basicamente falando responsável por ter roubado aqueles 1000 bitcoins. Na verdade, você sabe o número exato que aquela stream roubou de bitcoin? Eu vi num lugar que era 200, eu vi num outro que era 1000. Sei lá. Ah, foi mal. Eu joguei a bomba pra ele pra ver se ele respondia e não respondeu. Não. Vocês estão olhando aqui um código que é um pouco diferente do que eu escrevi, mas é porque ele foi escrito dessa maneira de propósito. Ele foi escrito no que a gente chama de uma parada de minificação. Imagina que ele escreveu o código igual a gente escreveu, só que ele passou um processador de código lá, um cara que come código. 1.1 bilhões. 1.1 bilhão de bitcoins? De reais. Ah, tá, que susto. 1.1 Dólares. bilhões de dólares? Caralho, nossa! O cara roubou 1.1 bilhões de dólares com esse código. Aí você pensa assim, nossa, cara, o que ele faz? Ele é muito esperto. Por que eu trouxe ele de propósito? Porque ele roda em dois ambientes diferentes para vocês entenderem a diferença. Esse cara aqui, por chute, mentira, dá pra entender, ele vai rodar no Node, na máquina da pessoa que estava desenvolvendo o aplicativo. Só para explicar um pouco mais do ataque. Esse cara que fez esse código, e o pacote malicioso, ele atacou uma carteira de Bitcoin específica que chamava CoPay, uma parada assim. Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer, para que o pacote não tentasse atacar todo lugar, ele tinha que checar se onde ele estava rodando era o aplicativo da CoPay, que era o aplicativo de celular do Bitcoin, lá para você manipular a sua carteira de Bitcoins. Como que ele conseguiu fazer isso? Ele fez o seguinte, olha a loucura, e vocês veem como o hacker é um cara sinistro. Tá vendo esse texto aqui, meu mouse tá em cima? 2E, 2F, 74, blá blá blá. Isso é o que a gente chama de hexadecimal. É uma notação diferente do decimal, que é o 10, ele é baseado no 16, por isso que é hexadecimal. Que, basicamente falando, tem várias letras do alfabeto. Se eu não me engano, tem tipo escrito A, F, G, várias letras assim. Por que ele escreveu só letras que não fazem sentido quando juntas? Porque se você olhar na linha de baixo, ele acessa essa variável aqui, ó, que ele colocou no N, tá vendo? Ele acessa ela em várias posições aleatórias diferentes, 2, 6, 5, 0, 8, 9, para montar isso. Para que, mesmo que alguém decodificasse esse hexadecimal, ele não entendesse exatamente qual que é a intenção desse código. Aí você deve estar pensando assim, tá, cara, mas ele tá usando R, tá usando T, que porra é essa? Desculpa aí, eu me controlei tanto pra não falar palavrão, mas eu falei. Desculpa, gente. Se vocês olharem aqui em cima, a variável R é igual ao require. E a variável T é igual ao process. A gente acabou de usar esses caras. Por isso que eu sei que esse cara vai rodar no Node. Porque esse cara tem acesso a duas coisas que só o Node tem. O que o require faz? Eu acabei de falar pra vocês, ele carrega módulos. Ou seja, ele carrega arquivos de JavaScript. Vocês viram que ele recebe uma string. Se eu quisesse fazer com que aquele meu process.arg fosse requerido, eu poderia simplesmente colocar ele dentro da função require, porque ele recebe uma string. O require dá um poder absurdo quando você quer fazer alguma coisa. O que ele fez foi, sei que fica meio obscuro, mas obviamente eu estudei antes para falar, porque não dá para ler tudo aqui, mas o que ele fez é, ele vai pegar aqui, de dentro do process, tá vendo o T que vai no process lá em cima? Ele vai pegar de dentro do processo
uma variável de ambiente, que é uma variável que fica no ambiente do meu computador, que chama npm package description. Você deve pensar assim, o que é npm package description? Quando você cria um package JSON, que eu acabei de falar para vocês que a gente não está usando de propósito, você tem que colocar uma descrição para o seu pacote. Não faz muito sentido, às vezes você só quer fazer uma apresentação e você tem que colocar a descrição, mas eles pedem que você coloque a descrição do seu pacote. E a galera da Copay, como é um pessoal muito atencioso, escreveu na descrição deles que eles eram a Copay, uma wallet de Bitcoin. Então, na verdade, o que esse código aqui vai fazer é procurar na descrição do pacote se tem essas palavras escritas. Bitcoin, Copay, uma wallet de Bitcoin, em inglês, né? Bitcoin Wallet. Se ele não encontrar, vocês podem ver aqui, ó, se ele não encontrar o O, ele retorna. Ou seja, o código vai ficar silencioso se ele não encontrar a carteira da Copay. Esse ataque foi objetivo para o aplicativo deles. Mas o que vai acontecer se ele encontrar? Aí ele começa a segunda fase do plano, que é muito engraçado, inclusive. Tá vendo que logo em seguida ele dá outro require com R, usando outras palavras, outra combinação de letras? Essa combinação de letras vai carregar o próximo payload, o próximo arquivo malicioso. Eu vou passar para ele agora. O final ele é só para ele terminar de executar de maneira silenciosa. Tá? Se você não prestar atenção, mas a linha importante é a linha que está esse último require. Por que ele é importante? Porque ele vai carregar esse arquivo aqui. Ele é um pouquinho maior, assim, talvez não dê pra ver, por isso que eu abri ele. Vou abrir ele aqui no meu... Peraí. Isso melhor pra cá. Mas beleza. Eu espero que dê pra ver. Vou explicar assim e depois eu vou ir pro lado. Dá pra todo mundo ver aí no fundo? Vocês devem ver de novo, é um código escrotíssimo, não dá pra ler nada disso aqui, velho. Essa é a intenção dele, para que você não consiga ler de maneira fácil e entender o que ele está fazendo. Mas o que esse cara vai fazer? Ele vai ser chamado pelo amiguinho de cima, que já checou se aquele cara é o Copay mesmo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar, lembra que a gente acabou de mexer com os args, os argumentos que foram passados? Ele vai pegar exatamente eles, se você olhar ali em cima, ó. Ah, droga, eu tenho que pular de novo, velho, mó vexame. Ah, valeu, mano, presta esse laser. Caraca, salvou minha vida, minha reputação também. Ele vai pegar ali em cima. Eu queria ver process... se pular, cara. Mas... Isso ficou meio estranho, depois você fez, beleza? Ele vai pegar exatamente o que a gente pegou, o process.argv, por isso que eu trouxe isso pra vocês. Ele vai pegar exatamente o segundo argumento que foi passado por script. Aí você deve pensar assim, tá, mas cara, você falou que isso aí vai rodar de maneira silenciosa. Se vocês pararem pra pensar, quando vocês dão um npm start, um npm run dev, quando vocês estão desenvolvendo, vocês estão invocando um processo. E se lá dentro você checar qual que é o terceiro parâmetro nesse caso, para o processo, vai ser, por exemplo, o dev, que é npm run dev. Sacou? Nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ver se no terceiro argumento do bagulho, eu me pergunto toda hora, no terceiro argumento do processo, tem a seguinte frase: build, seguido de 2 pontos, e qualquer coisa escrito, tracinho release. Aí você deve pensar assim, mano, aquilo está escrito ali, tá? Build, tá vendo 2 pontos, seguido de qualquer coisa, o asterisco, tracinho release. O que isso significa? Se você já desenvolveu um app nativo, tipo um app em Java, em iOS, você nunca bateu nisso. Mas se você já usou React Native, aquele Ionic, essas paradas que você escreve HTML, CSS e JavaScript, para ir para um aplicativo mobile, você sabe que na hora que você vai dar o build, você dá o quê? npm run build, 2 pontos, Android, tracinho release. 2 pontos, iOS, tracinho release. Então, na verdade, o que ele queria é que esse código só fosse executado de fato quando fosse um build para ir para produção. Por isso que é o release. Você pode ver que se não for, de novo lá o operadorzinho de not, ele retornava e ficava quietinho na dele. Então o desenvolvedor nunca ia ver isso aqui. Porque na hora que ele está desenvolvendo, ele vai estar dando build local, ele não vai estar dando um release. Só que na hora do release, olha que maluco, o que o cara fazia? Ele usou um outro módulo do Node nativo, chamado FS, que ele lida com arquivos no sistema de arquivos, é o File System. O que ele fez? Ele pegou uma outra biblioteca inocentíssima, que chama, do cara que chama Zing, ESM5, core, blá, blá, blá. Ele chegou até, se vocês olharem aqui na direita, um arquivo JavaScript. Estão vendo ali? read.solomondecoder.js. Esse arquivo não tinha nada a ver. Foi um arquivo que ele sabia que estava instalado na maioria e no pacote que ele queria atacar, que era o pacote da Copay. O que ele fez com esse arquivo JavaScript? Esse arquivo JavaScript nada mais é que texto escrito num sistema, num arquivo. Não é porque ele está com .js que ele é mágico. Ele leu, olha aqui que da hora. Ele dá um read, primeiro esse stat, peraí que eu estou descendo sem querer, aqui. Esse stat você usa geralmente para ver se aquele arquivo existe. Então imagina que ele tem essa string, que é onde está o arquivo JavaScript, e ele viu se aquele arquivo existia. Se aquele arquivo existia, ele foi lá e deu um read file sync, outra função nativa do Node.
Por que ele deu um read file sync? Porque só no Node você consegue ler arquivos do sistema de arquivos. E aí na hora que ele leu esse arquivo, ele carregou tudo o que estava escrito nele, então imagina todo aquele script de JavaScript na variável C. Por que variável C? Porque ele queria que ninguém lesse esse código, por isso que ele é tão zoado. Depois que ele fez isso, olha a loucura. Ele criou o que a gente chama de decipher, ou um decifrador de uma hash. Imagina que tinha alguma coisa criptografada e ele criou um cara que é capaz de descriptografar aquilo. O que é esse coisa descriptografada? É o último payload que eu vou mostrar para vocês. E ele fez o quê? Esse cara aqui é um arquivo de JavaScript que não tem nada a ver com o que ele está fazendo. Só que ele sabe que esse arquivo vai ser executado. E talvez o dele não fosse executado. Então o que ele fez? Ele pegou esse arquivo, leu o que tinha nele e escreveu na parte de baixo o código dele. Inclusive ele guardou o código criptografado para que ninguém, se alguém pegasse o código dele escrito, não conseguisse ler. Só ia conseguir ler dentro desse arquivo que está indo para produção. Ninguém vai conseguir ver isso, só quando ele está rodando no celular da pessoa. E aí, quando ele está rodando no celular da pessoa, ele executava o último e talvez o mais mortal dos payloads, que é o payload C, que ele usa uma function, que eu acabei de mostrar para vocês, e ele usa dois módulos, o que? Nativos de novo do Node. Aí você deve pensar, pô, cara, mas você falou que o último roda no celular do cara. O problema é que para rodar no celular, você tem que rodar um Node. Então, na verdade, mesmo rodando um aplicativo nativo no celular de alguém, você está rodando o Node.js. E o Node.js tem um pacote muito poderoso, que na minha opinião eu adoro, que chama HTTP. Ele consegue fazer requisições, inclusive subir um servidor HTTP nativamente. Você não precisa colocar nada no Node. Se o Node está rodando lá, ele tem acesso a isso. Salve raras exceções que está rodando em Raspberry, Arduino, essas paradas embarcadas. Ele vai carregar o módulo HTTP, vai carregar de novo o módulo de criptografia. Por quê? Porque, de novo, ele vai precisar criptografar a comunicação dele com o servidor dele próprio, para que ninguém identifique que ele está saindo com a chave. E o resto do código é um pouco, talvez, estranho, mas o que ele vai fazer é, olha aqui, se você olhar aqui, ó, o HTTP é a variável O, ele vai fazer uma request para um servidor, que é o hostname, na porta 8080, é um post, ou seja, ele vai enviar algo para lá, e ele vai passar para lá nada mais, nada menos que a chave da wallet. E já era. Ele conseguiu fazer isso com muita gente, se eu não me engano foram umas 500, 600 pessoas, e vocês viram, ele me trouxe esse reporte aqui de última hora. Ele roubou 1,1 bilhão de dólares com 3 arquivos de JavaScript e conhecimento de Node.js nativo. Porque se ele fosse tentar requerir qualquer outra coisa, ele corria o risco de, dentro do aplicativo do cara, ele não ter, por exemplo, acesso a uma biblioteca de HTTP, como o Express. Ou até um cliente HTTP. Imagina que aquele aplicativo não se comunica normalmente com o servidor. Então ele não ia ter algo nativo para se comunicar via HTTP, via internet. Mas o Node tem. Então o que o cara fez, na verdade, foi juntar um pouco... Provavelmente foi um russo, cara. Sério, provavelmente foi um russo. Ou um chinês, algo do gênero. Ele só pegou o conhecimento que ele tinha dos módulos nativos e fez algo mega malicioso. Vocês viram que o bagulho era bem escondidão para conseguir roubar muita grana. Mas vocês viram que nada do que ele fez, vocês não acabaram de entender como funciona. Então não está muito distante do que vocês estão imaginando. E por fim aqui, se vocês quiserem dar uma olhada até, eu vou deixar o código depois, o que basicamente ele faz é, ele sabia um padrão que tinha no nome da chave. Então ele saiu caçando no meio dos arquivos do celular da pessoa onde estava aquela chave, na hora que ele encontrava ele mandava ela para o servidor e acabou. Depois que ele mandava, esse código nunca mais era executado. Então, no momento que você perdeu sua chave, você nem ficava sabendo, porque você não consegue ver as requests ali no seu celular, e eles só foram descobrir isso depois, quando alguém foi ver a biblioteca. Você viu que você levantou a mão, mano? Tem alguma pergunta? Manda aí. Então, ele teve acesso ao servidor da Copay, alguma coisa assim? Então, aí vem um detalhe importante. Lembra que eu falei pra vocês que você sai dando npm install e tudo? Ele pegou uma biblioteca que tem hoje 2 milhões de downloads por mês, que chama EventStream. O cara, o dono da biblioteca, é um cozinheiro na Irlanda. Ele só fez a biblioteca porque ele estava querendo aprender Node. Só que muita gente, por preguiça de aprender streams do Node, que é o que o Lucas vai falar daqui a pouco, pegou e usou essa biblioteca para manipular streams. Essa biblioteca já foi baixada milhares de vezes, só tinha uma versão, que era 0.1.0, que foi a primeira versão que o cara fez. E quando forem indagar ele, depois que isso aconteceu, ele falou, cara, eu queria essa biblioteca para aprender. Eu não imaginava que todo mundo ia usar a porcaria da biblioteca. Porque as pessoas literalmente estavam com preguiça de mexer e deram um npm install e stream. Só que quem deu o npm install não foi o Express. Não foi você quando você deu o npm install Express. Foi uma biblioteca que o Express usava. Ou uma biblioteca de uma biblioteca que o Express usava. Porque ele é um módulo muito pequeno. E isso acabou ficando perdido no meio lá do seu Node Modules. O que o cara fez para ter acesso ao servidor da Copay? Ele não precisou acessar o servidor da Copay. O que ele precisou fazer foi infectar o celular da vítima. O seu celular que estava lá rodando o aplicativo da Copay. Porque o que ele fez foi pedir para o autor da biblioteca se ele podia continuar gerenciando a biblioteca.
O cara é um cozinheiro. Ele falou, velho, toca essa parada. Ele deu acesso livre à biblioteca. O cara subiu 2 patches. Se vocês olharem hoje lá, é que eu acho que eles já tiraram do NPM, mas eu mostro pra vocês daqui a pouco. Ele subiu 2 patches. 0.1.1, que é exatamente o que tinha esse código malicioso, e depois 0.1.2 logo em seguida. Por que ele fez isso? Porque para as pessoas que estavam fazendo build e não tinham travado a versão, ele ia atualizar sozinho para 0.1.1. Então ele deixou mais ou menos uns 2, 3 dias com a 0.1 no ar para pegar a gente que estava dando npm install aleatório nos seus processos de build, na sua máquina dando npm install. Depois que esse código já tinha sido baixado algumas vezes, que ele tem essas métricas, ele foi lá e subiu uma outra versão sem o código malicioso. Para que o pessoal que, por alguma paranoia, fosse ver na hora de baixar, conseguisse ver o código sem nada. E como a maioria das pessoas não vê as versões antigas, só vê a versão mais recente, o pessoal começou a entrar na 0.1.2, não tinha nada demais, e continuaram instalando a biblioteca. O pessoal que foi infectado para 0.1.1 foi só um pedaço das pessoas que baixaram essa biblioteca. E aí depois foi muito fácil, porque as pessoas estavam usando no ambiente de desenvolvimento ali comum e fazendo o processo de build, jogando para tudo quanto é lado dessas bibliotecas. O que aconteceu foi que os caras que fazem o aplicativo da Copay deram o npm install para soltar o aplicativo lá na Android Market. Android Market não, gente. Google Play Store, nossa, isso é velho. Android Market. E o iOS lá, a loja do iOS, a App Store. E aí já era, o código infectado já estava na ponta dos clientes deles. Se você usa Copay e está se perguntando se você talvez tenha sido roubado, eu não conheci ninguém até agora que usa esse Copay que foi afetado por esse golpe. Mas ainda assim a gente está falando de 1.1 bi dólares. Tudo isso porque as pessoas que estavam com preguiça de mexer com streams deram um npm install. Só que outras pessoas estavam com preguiça de fazer o que aquelas pessoas tinham feito deram outro npm install. E depois outra pessoa que estava com preguiça de fazer o que aquelas outras 2 pessoas tinham feito, que estavam com preguiça de fazer o que aquela primeira pessoa tinha feito, deram um npm install. O único problema da Node Modules não é mais o tamanho, não é mais nada. O problema é que aí você está deixando a tua aplicação rodar código de outras pessoas. E cá entre nós, eu não vou ficar avaliando o código de cada uma das bibliotecas que eu vou instalar, senão eu nunca vou conseguir lançar um MVP para o mercado, por exemplo. Eu não vou conseguir lançar um produto. Então, se você souber fazer coisas com os módulos nativos do Node, você já vai estar passando à frente de muitas bibliotecas. Primeiro porque, sério, é iradão você poder usar, tipo, sem internet você conseguir fazer alguma coisa. Vocês viram que eu só usei a internet para procurar lá o DNS, mas fora isso, você podia ter feito isso numa viagem, por exemplo. E dominando o Node nativamente, você corta a maioria dos usos de bibliotecas. É algo engraçado de se pensar, mas no fim, isso pode ter salvado alguma aplicação minha, porque eu já mexi com um bagulho que mexe com Bitcoin, de pegar esse bagulho. É algo meio louco, eu sei, mas eu trouxe pra vocês só pra vocês verem que com o conhecimento que vocês tiverem, sei lá, eu falei o quê, uns 40 minutos, vocês já conseguiam arquiteturar algo parecido com isso, porque vocês viram que todos os conceitos que a gente viu estavam ali. Tirando o módulo HTTP, esses outros módulos, mas era questão de documentação e vocês matavam uma charada. Sacou? Mas é isso, gente. Eu acho que, sei lá, se você ficou com muito medo, eu sou entusiasta de segurança por causa disso, eu acho super legal, por isso que eu trouxe essa ideia pra vocês também. Mas o principal ponto é, o Node.js não é um NPM rodando no seu servidor, cara. Ele consegue fazer muito mais. Na verdade, a maioria das bibliotecas, quase todas, usam módulos nativos para fazer qualquer comunicação. Aquele Sequelize que vocês devem usar para conectar com um banco SQL, na verdade usa lá embaixo um socket do módulo NET para poder se conectar com o banco. Tudo tem que usar algo nativo. Se vocês saberem usar, vocês só estão garantindo que o código que está rodando é o código de vocês. Porque se vocês fizerem merda, vocês fizeram merda, não outra pessoa fez merda por vocês. Ou, pior ainda, se alguém coloca um código malicioso, vai subir e a responsabilidade foi dos devs, sabe? Tipo, a primeira vez que a Copay olhou lá e tinha sumido uma porrada de dinheiro, quem que vocês acham que eles culparam? Isso é meio triste de se pensar, mas é verdade. É só por isso que eu trouxe essa tal para vocês lembrarem que, cara, eu vou até abrir aqui, eu não sei se eu ainda tenho tempo, mas vou abrir aqui rapidão. Não é muito difícil, é só você entrar lá, ó, nodejs.org, essa galera não dá pra ver, não sei se eu preciso dar zoom no Chrome. Não vai dar pra ver no Chrome. Mas, cara, nodejs.org, aqui embaixo ó, tem uma coisa maravilhosa que chama API Docs. Tá vendo aqui embaixo? Eu não sei se dá pra ver. Cada um desses itens listados aqui na minha esquerda, na esquerda de vocês, olha aqui o módulo HTTP, o módulo OS que a gente acabou de ver, o módulo NET que eu comentei. Todos eles estão aqui, inclusive se vocês olharem mais aqui embaixo, cadê ele? Aqui, ó. O módulo DNS, todos eles estão extremamente bem documentados nesse site. Então imagine que vocês saíram de uma palestra como essa, só que lá na Rússia, que provavelmente foi um russo. Vocês aprenderam sobre como pegar argumentos do processo, vocês aprenderam como usar algumas outras informações do sistema operacional. E agora vocês querem aprender como usar o módulo HTTP. Olha que difícil, você clica no link, desce algum porcentagem de links, e aí você já tem, peraí, deixa eu só pegar o link lá direto, para eu não ficar procurando aqui não. Server, client request, here,
http.request. Se vocês olharem, é exatamente o que o cara usou para pegar as paradinhas. É meio engraçado, mas, tipo, cara, se você olhar aqui embaixo, você sabe exatamente o que você precisa passar, também não, é uma string, vai vir isso aqui, blá blá blá. Inclusive, acho que tem uns exemplozinhos aqui embaixo de presente para vocês. Se vocês olharem lá, lembra? Tinha o hostname, tinha porta, tinha o path, tinha o método. Só vocês olharem aqui embaixo. Tem o hostname, a porta, o método, o path, os headers. Ele pode estar literalmente dando um Ctrl+C, Ctrl+V naquilo ali e ele conseguiu tirar informações de um aplicativo mobile com a documentação do Node. O Node é extremamente poderoso e hoje, para um case, se vocês acham que talvez não seja tão poderoso assim, até a NASA usa para controlar fluido de rastreamento no capacete dos astronautas lá na ISS. Eles usam pela simples simplicidade do JavaScript. O JavaScript é muito poderoso. E se você tiver com boas intenções, você consegue fazer muita coisa legal só com o Node. Ao mesmo tempo que se você tiver com mais intenções, você pode fazer muita coisa legal com o Node. Legal sim. Legal. Legal no princípio. Olha. Legal no princípio de tipo, que da hora, mas não é legal legalmente falando. Vamos ficar ricos. Mas é isso, gente. Obrigado de verdade. Espero que vocês tenham curtido. Agora o Luquinhas vai vir falar, tá? Nossa. Dá pra ver aqui. Eu não tenho Twitter, não tenho Facebook, não tenho Instagram, então vocês querem falar comigo. É por isso que ele sabe tudo isso. É por isso que ele sabe tudo isso. Se você quiser falar com o Igor, você usa o WhatsApp de manhã e o Telegram de noite. Ele divide o fone. Mas beleza. E aí tem meu LinkedIn lá, se vocês quiserem chamar, e também tem meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas é isso, gente. Obrigado de verdade por terem vindo. E agora eu vou deixar com o Luquinhas. Foi isso? Valeu. Eu ganhei um elogio aí do cara, que você não... Fala assim, Vai ficar um bom lugar pra mim. dia só, umas 2 semanas, Você lembra como é que é o nome do autor? Eu esqueci agora. Dominic Tarr, é isso que eu ia falar agora. O cara, ele começou as atividades. Eu dei uma puta stalkeada no cara depois disso acontecer. Mas o cara começou as atividades dele no GitHub em 2010, com Ruby. E eu acho que ele podia ser algum, inclusive. Eu não sei o que ele era antes. Ele mora na Nova Zelândia, ele é neozelandês. E hoje, ele é famosão no Twitter, em todos os lugares. Uma galera segue ele e tal. E ele tem uma empresa que chama Protozoa, que é Crypto Engineers. Então, tomem cuidado. Vocês alguma coisa desse tipo. Ele ficou meio quieto, o event stream foi arquivado no repositório dele lá, então ninguém mais consegue fazer fork, só dá pra ler o repositório de fato. Mas ele tem, cara, ele tem tipo 1.006 pacotes, eu acho que ele só perde para os simples sorvos lá, pacote. Os caras são insanos. Esse é a cozinha, né? A gente tá aqui achando que... Eu vou tirar a internet do meu celular. Se precisar da minha, tem e-mail. Beleza. Show. Só para entender aqui, galera. Quem é iniciante? Tá, uma galera. Vocês já programam JavaScript? 1, 2, 3. Ruby. Python. .NET. Java. PHP. Meus pesos. Beleza, tá, então talvez você não precise chegar tão no low level quanto o Igor chegou, mas ele explicou grande parte da parte que eu vou explicar aqui. Strings, eu vou tentar chegar ao mais básico que eu consigo, mas strings é um conceito que precisa de algumas coisas antes, que eu não vou conseguir explicar nesse tempo que a gente vai ter aqui. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, pode me perguntar, pode levantar a mão e me interromper, tá? É isso aí. Bom, meu nome é Lucas, eu errei a animação aqui, mas tudo bem. Essas aqui são as minhas redes sociais mais famosas que eu uso. Mais famosas não, né? Porque eu uso mais. Não tem ninguém que me segue, mas beleza. Eu vou colocar. Essa talk, na verdade, ela está lá no Twitter, em algum lugar ali perto do meu perfil. Eu escrevo algumas paradas no Medium também, vocês podem encontrar algumas coisas minhas no iMasters, no portal do iMasters. E o repositório com os exemplos dessa talk aqui vai ficar lá no meu GitHub. Então, é palestra traço streams, o nome. Tem todos os repositórios ali. Para todo o resto, tem o meu site tem lá tudo. Quem quiser falar comigo em qualquer outro lugar, está lá também, inclusive um negócio por e-mail, lá um formezinho de e-mail. E hoje eu sou Lead Solutions Architect na Nextcode, uma empresa que é focada em análise de documentos, detecção de fraude e identidade digital. A gente está contratando, então quem quiser, me chame.
Beleza? Eu acho que o Igor já falou pra vocês do barraco, certo? Não falei. Já falou? Não, você não Nossa, falou. que Eu triste. não comi o tempo. Não, vocês falaram outra vez. Um outro, né? É, Tá. no Nexus Então, também. vocês podem me encontrar também em alguns outros lugares. O Training Center, que é uma comunidade. Alguém conhece o Training Center aqui? Uma pessoa. O Training Center é uma comunidade de conhecimento aberto. Então, você pode ensinar qualquer coisa e aprender qualquer coisa. Tem gente ensinando física quântica lá e tem gente ensinando inglês, programação, JavaScript e até Java. Tem gente ensinando COBOL. Tá? Isso é mais interessante. Lá, se você quiser ensinar, vai ter alguém que vai querer aprender. Se você quiser aprender, tem alguém que vai querer ensinar. Tem programas de mentoria, várias coisas. Entra no Slack, ele é bastante movimentado, muitas vezes você não consegue nem acompanhar. Então, beleza. Outro lugar que vocês podem encontrar também, estou na organização do NodeBR, do JSSP. Eu vou bastante nesses meetups, tá? Então, qualquer coisa pode encontrar muito por lá. Na verdade, qualquer lugar que tenha JavaScript, eu vou estar nos arredores. A gente tem uma iniciativa, eu e o Igor, no pessoal, chamada Barraco. Barraco é um hackerspace que está começando agora, que vai prover um ambiente gratuito e livre para aprendizado e de qualquer coisa, tudo é hacker. Entrem lá, tem a definição do que é um hackerspace. Por enquanto só tem uma newsletter, mas a gente está levantando fundos e doações para conseguir um espaço nosso, uma casa que a gente possa usar como sede. Se alguém conhece o Garoa Hacker Club, alguma coisa parecida. Tá? E eu também sou um dos organizadores do ABCDev. O ABCDev é o maior evento de tecnologia da região do Grande ABC lá. Santo André, São Bernardo, São Caetano, porque eu sou de Santo André. Esse ano, infelizmente, ele já rolou, foi em setembro. Vocês podem entrar no site, dar uma olhada para ver como é que é, mas ano que vem vai rolar de novo, então quem quiser submeter palestra, quem quiser comparecer lá, é bem bacana, tem muita gente e é uma puta oportunidade para aprender também. Mas chega de falar disso, vamos falar de streams, tá? Streams, quem está familiarizado com a palavra streams? Ninguém nunca vai falar de streams? Ninguém nunca assiste Netflix? Streams, live stream, YouTube, Twitch, TV, esse tipo de coisa. Stream não é um conceito novo, stream existe desde o .NET 2. .NET 2 eu acho que é de 2004. Tá? Isso é muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo. E o que são streams? Tá? Quando você cria um array, qualquer variável, que seja uma lista ou qualquer tipo de dado que seja composto, um array, um objeto, uma lista ligada, que seja, você está criando tudo isso em memória. Se eu declaro esse A aqui, na verdade ele vai criar esses 11 elementos do array na memória de uma vez só. E eles vão ficar sempre disponíveis para mim, independente do tempo que eu quero usar eles. Se eu quiser usar o 7, se eu quiser usar um, qualquer um deles, eu vou conseguir utilizar. A diferença entre uma string e uma variável comum é que a string, nesse caso aqui eu estou usando no Node, tá? Ela vai criar um objeto que vai ter um byte de memória, uma chunk. Uma chunk é um pedaço daquele dado em memória, e os outros não vão estar em memória, mas vão estar em uma fila. Então você só vai dar esses dados conforme você for requisitando. Então é como se você tivesse uma linha do tempo, tivesse um número 1 em espera e todos os outros números atrás de uma fila esperando para serem pedidos, né? E no Node você usa o FE. Esse aqui você pode tem várias formas de você criar uma string no Node hoje. Tá? Isso vai variar de linguagem para linguagem. Estou usando o Node aqui, mas cada linguagem tem a sua implementação específica do protocolo da string. Tá? Isso aí o Java tem pra caramba, o .NET tem muito também, o Ruby tem muito pra caramba. Todas as linguagens são baseadas em web, basicamente tem Python. Eu sei que tem também porque trabalha com data science e geralmente o pessoal usa string para fazer esse tipo de coisa. Nesse caso eu estou usando o FS para criar uma string de leitura que basicamente é o seguinte: ele vai abrir um arquivo. Alguém já precisou ler arquivo em C? C++? Isso a gente só usa essa faculdade, tá, gente? Tá? Desculpa eu desapontar você. Ou se você vai fazer coisas com IoT. Como é que você faz? Você abre um arquivo, certo? Ele coloca um ponteiro lá dentro para a primeira linha. Tá? Isso é considerado uma forma de string, porque ele vai te dar uma letra de cada vez se você usar o gets do C. Então ele vai dar uma letra de cada vez. Ele não vai ler o arquivo inteiro e jogar na memória, ele vai um por vez. Tá? Então a mesma coisa acontece com o Node, porque o Node é C++ no fundo. Tá? Então isso vai acontecer com o Node também. Então, para exemplificar esse tipo de coisa, a gente vai ter um bit que foi requisitado. Isso aqui a gente chama de chunk, né? Cada pedacinho é chamado de chunk. Quando você requisita uma chunk, ela vai ser enviada para o cliente e a próxima vai entrar em espera. Tá?
Isso é vantajoso por quê? Porque você não precisa carregar tudo isso em memória, então ele é muito rápido. Tá? E você não precisa ficar esperando, ele é contínuo, ele é baseado em eventos, você pode só ouvir de um lado enquanto o outro lado está enviando também. Alguns exemplos que implementam esse protocolo, na verdade alguns exemplos que usam strings extensivamente, que a gente já conhece, são velhos conhecidos nossos, Netflix, YouTube, Twitch, qualquer dispositivo de IoT que mande dados em quantidade absurda. Por exemplo, é o exemplo que eu sempre gosto de usar. Existe um projeto, acho que era da PUC ou de algum órgão governamental, que criou várias bolachinhas desse tamanho aqui, que eram dispositivos IoT que analisavam calor. E aí eles criaram milhões dessas paradas aí, passavam com um avião em cima da floresta amazônica, dispersando essa parada no ar, e eles caíam em vários pontos da floresta. Todos eles tinham que disparar, eles tinham uma bateria que duravam 2 meses, e eles disparavam a temperatura a cada 1 segundo, para algum lugar, para a bolachinha mais próxima, até chegar numa antena. Você imagina, tipo, 30 milhões dessas coisas enviando dados a cada 1 segundo. Não tem servidor no mundo que aguente receber isso sincronamente, de forma síncrona, de uma vez. Então, por isso que as strings são assíncronas. Você consegue receber quantidades de dados absurdas sem precisar tratar com elas naquele momento. Então, você pode colocar tudo numa fila e, aos poucos, integrando aquele tipo de informação. Era assim que eles conseguiam monitorar, por um determinado tempo, a quantidade, a temperatura da Amazônia, por exemplo. É um desses exemplos. Logs também são considerados strings. Se você usa Linux, tem uma pasta, acho que é /sys/log, ou /sys/syslog, eu não lembro direito, está dando /sys, que basicamente tudo é escrito ali, e se você quiser ler todos os logs do sistema, basta você ficar olhando aquele arquivo, você vai conseguir ver tudo que está sendo escrito ali em tempo real. Isso é uma string. Todo log é considerado como uma string. Tem o Steam Link também, que é a mesma coisa do Netflix, ele streamava o conteúdo da sua tela, tudo que vem em quantidades assim, em tempo real, vídeos, áudios, tudo que você pode perder e não sofrer com isso, é usado como strings. Tá? Então, por exemplo, se alguém programou Node ou JavaScript para front-end há algum tempo atrás, já deve ter usado o Gulp. Alguém usou o Gulp aqui? 1, 2, 3, tá? Alguém usou o Grunt? Que era antes do Gulp? Tá? Qual que era a diferença entre um e o outro? O Grunt, tanto o Grunt quanto o Gulp são test runners. O que eles fazem? Você está usando lá está fazendo um site, por exemplo, em Angular. Tá. Mas essa sim é uma string, por exemplo. Que porra! Então, aí que tá, galera. O esquema é vocês terem segurança, entendeu? Por isso que eu tenho a chavinha aqui com a YubiKey, aí eu só ponho como colocar um negócio, mas aí eu tenho preguiça de essa parada mesmo. Aí foi assim que eu descobri que o limite de senha do Mac é 31 caracteres. Porque a minha senha original tinha 69, então não vou colocar. E, bom, voltando. Não façam isso em casa. A não ser que vocês lembrem a senha. O Grunt e o Gulp, eles eram test runners. Então imagina assim, você está rodando hoje a gente programa muito em React, Vue, Angular, do que for. Antigamente, antes dessas libs, antigamente diz assim, sei lá, nossa, 10 anos atrás, não, 6 meses atrás, 1 ano no máximo, a gente programava usando outros frameworks, né? E a galera costumava, por exemplo, fazer CSS usando SAS ou LESS, são pré-processadores de CSS. E você tem que compilar essa parada e jogar no final para CSS. Só que em vez de você ter que ficar compilando manualmente as coisas, você criava uma tarefa, colocava ela num lugar e falava para uma ferramenta rodar essa tarefa. O Grunt ele era trabalhado com configurações, então você criava um objetão de configurações e tinha vários plugins que faziam várias tarefas e você chamava o Grunt e ele ia ler esse arquivo de configuração e executar as tarefas. Só que ele era lento, porque ele executava uma de cada vez. E aí veio o Gulp. O Gulp ele é totalmente baseado em strings. Cada plugin do Gulp era uma string. Ele recebia um arquivo via string, você imagina que você está recebendo um fluxo de dados, tratava esse fluxo de dados em tempo real e devolvia. Ele não parava o processamento de nenhuma forma. Então, uma task que você demorava, 1 minuto para rodar no Grunt, você demorava, 10 segundos para rodar no Gulp, ou menos. Hoje, todos os processadores, pós-processadores, tipo Webpack, Parcel, tudo que vier é baseado no que o Gulp fez lá atrás. E aí, eu vou dar um exemplo mais tangível que acho que muita gente, ou não, quem joga LoL, ou qualquer MMO, CS, Ragnarok, Tibia, deixa eu ver o que mais. Fortnite. Online, Fortnite, PUBG,
qualquer jogo da Steam ou fora da Steam que seja online. Tudo isso é uma stream. Tudo que vocês estão vendo é uma stream. Tanto o que você está vendo na sua tela é uma stream, porque a sua placa de vídeo recebe um fluxo contínuo de dados, de imagem, processa esses dados na GPU e te dá a imagem de volta no monitor. Isso é uma stream. Toda vez que você mexe o seu personagem, não sei no caso dos outros jogos, eu sei que no Ragnarok e no LoL, eles mandavam, no Ragnarok mais antigo, né, ele mandava a posição, a cada passo que o seu personagem dava, ele dava um ping no servidor com a nova posição dele, para todo mundo poder atualizar a sua posição na sua máquina. Isso é uma stream. Porque imagina, você está dando 50 passos, você ia dar 50 requests. Isso é colocado no stream. E aí tem toda a questão de socket, tá? Eu não vou entrar nisso, que geralmente é muito, mas aqui é muito mais low level. Então, todo dado que você pode perder de certa forma pode ser tratado como um stream. Porque você não precisa necessariamente obter ele, se você perder não faz tanta diferença. Por isso que quando você está vendo aquele live stream no YouTube, de repente trava, e aí você anda 10 segundos, o cara faz aquele e aí volta de novo, é porque você está recuperando os dados que foram perdidos, mas você não está conseguindo processar eles em tempo real. Qual que é a vantagem? Não é porque isso tudo é legal, pô, a gente usa tudo isso muito foda e tal, mas ele é muito rápido, por causa que você só precisa receber uma chunk de cada vez, de um determinado tamanho que você escolhe, que você consegue processar, e ele é muito eficiente, porque ele não vai carregar tudo isso na memória, ele vai carregar só a primeira chunk que você está tratando para enviar na memória, e o resto vai ser enviado de outra forma. Vai ficar guardado numa fila interna, vai ficar guardado em outro local, que depende da linguagem. Hoje, a gente conhece o Node, ele tem a implementação de strings próprias que chama string, mas existem várias implementações desse mesmo protocolo. Essas são algumas libs em JavaScript, né? Eu estou usando esse Bacon.js porque é só mais fácil. Nos exemplos eu vou dar todos com ele, tá? Mas a mais famosa é a React.js. A React.js é uma lib que ela é usada para fazer programação reativa. Programação reativa é um paradigma de programação que a galera tenta enfiar, eu acho que nem programação funcional. Eles funcionam muito bem juntos, só que ele é baseado em eventos. Então tudo é um evento, você tem que fazer esses eventos, e o evento é uma stream. Então, basicamente, tudo no React.js você trabalha com isso. O Angular... Qual que é a versão que o Angular tem? 7? O Angular 7, o 6, o 5, o 4 deles, acho que até o 2 para frente, né? Usa muito bem a React.js por causa de observables, que é um outro conteúdo que não faz sentido eu explicar aqui. E no Vanilla, né, no JavaScript padrão que roda no browser, isso ainda é experimental, está sendo implementado pela Mozilla. Tá? Então, a Mozilla está fazendo testes que eu vou mostrar aqui, tem um repositório deles especificamente, e eles estão implementando uma implementação de strings no JavaScript padrão que você pode usar, por exemplo, no browser, sem precisar ficar importando esse monte de lib ou fazendo qualquer outra gambiarra mágica. Em Ruby, em outras linguagens, Python, Node, Java, o que for, tem outras libs que fazem exatamente a mesma coisa. Algumas linguagens, como acho que as mais robustas, como Java, .NET, Python e o Ruby, eles já têm implementações ativas porque elas são linguagens nativas do back-end. Tá? O JavaScript é uma parada insana, porque ele não meio que foi criado por alguma coisa. Ele pipocou assim no ar, e a galera foi curtindo e foi criando várias coisas, e hoje ele está meio que em todo lugar. Então, tipo, você tem JavaScript rodando desde, sei lá, Raspberry Pi, até em servidores, front-ends, aviões, carros autônomos e foguetes, tá ligado? A NASA usa Node.js. Então, tipo, dá medo, né? Você usar Node.js num foguete, né? E, pô, é foda. Mas tudo bem. Eu descobri que a maioria dos projetos grandes da Força Aérea Brasileira são baseados em SharePoint. Então, não tô brincando. Mano, então todo mundo fez uma reação, todo mundo compartilha. Mas enfim, então depende da sua linguagem, você vai conseguir usar ela de uma forma diferente, mas a ideia é a mesma. Quais são os tipos? Uma string ela pode ter 3 tipos, tá? O primeiro tipo é a Readable String. A Readable String ela é uma string que ela só recebe dados. Ela lê dados de algum lugar e você só pode ler dela. Tá? Então imagina que você tem aqui, por exemplo, como se fosse uma origem de um dado. Imagina que é um arquivo. Você está lendo esse arquivo e é uma read string. Você não pode alterar esse arquivo. Então você tem ela aqui.
tudo que está aqui nela, você só pode ser lido, você não pode escrever nada nela aqui, e você só vai poder ler pelo leitor aqui. Você vai ter várias chunks, você vai recebendo essas chunks, certo? O próximo tipo é o Writable Stream. A Writable Stream é o oposto de uma Readable Stream. Então, você vai ter como um destino de um dado. Então, você vai ter um arquivo, por exemplo, que você leu aqui, e você quer escrever em outro arquivo. Então, você vai ler de uma Readable Stream e vai escrever em uma Writable Stream. Esse conceito é universal, tá? Isso independe de linguagem. Existem Readable Streams em todas as linguagens, Writable Streams em todas as linguagens, tá? Então, você pensa numa Writable Stream como um destino, sempre como um destino, e uma Readable Stream como uma origem. Existem vários tipos e vários exemplos do que são Readable Streams, do que são Writable Streams. Por exemplo, uma stream de leitura, todo mundo está familiarizado com o protocolo HTTP de requests, tipo fazer request, receber, client servidor e tal, beleza. Então, uma resposta para o cliente, uma resposta do servidor é uma Readable Stream. Você manda uma request, certo? Para o servidor, essa request do cliente é uma Readable Stream, porque ele não pode alterar a request, ele só pode ler essa request. E a resposta que o servidor envia de volta para o cliente é uma Readable Stream. Você não pode alterar a resposta. Você até pode, mas não vai fazer diferença nenhuma. Então é uma Readable Stream. Do lado oposto, quando você faz uma request no seu cliente, ela é uma Writable Stream. Então você escreve naquela request e manda para o servidor. E do lado do servidor, a resposta é uma Writable Stream também, porque você pode escrever nela. Todos os conceitos de FS, né, o File System, que o Igor falou agora há pouco, tudo que você lê de arquivos é Readable Stream. Tudo que você escreve em arquivos é Writable Stream. Tá? E aí tem um outro tipo de stream também que eu vou passar aqui para frente. Eu vou passar no próximo slide, que são os dois que a gente vai passar mais para lá. Existem conceitos de uma lib de criptografia que chama zlib, que é uma stream também. Você recebe um conjunto de dados. Imagina que você tem um rio. Vou dar esse exemplo para ficar mais fácil. Imagina que você tem um rio e você usufrui os dados. Você recebe esses dados, tratam eles e retorna de outra forma. Tá? Mais para frente vai ficar mais explícito o que eu estou querendo dizer. Todo tipo da lib crypto do Node, que é uma lib explícita de criptografia, também trabalha com stream. Pode trabalhar com stream, pode trabalhar com streams. Socket, TCP, já ouviu falar de TCP e UDP? Todo mundo. Quem nunca ouviu falar de TCP e UDP? Puta que da hora. TCP e UDP é o seguinte, que o pessoal levantou. TCP e UDP é o seguinte: toda comunicação feita entre um cliente e um servidor é feita por um socket. O socket é como se fosse um cano. Tá? Pacotinhos do cliente para o servidor. Na comunicação HTTP, tudo é feito via pacotes TCP. TCP, ele garante que ele vai sair de um lugar e vai ser entregue no outro. Esse pacote é como se fosse uma carga. Você manda para esse cano de um lado e ele vai receber do outro. Essa conexão fica sempre aberta. Ele garante que lá vai chegar e vai chegar na ordem. Tá? O UDP é o que a gente chama de manda e foda-se, porque não importa o que ele vai fazer. Tá, eu falo vocês palavrão, tá, galera? Não tem nenhum problema com isso. O negócio é o seguinte: você vai mandar um socket UDP, ele não vai importar se ele vai chegar ou se ele não vai chegar. Você vai só mandar. Todos os jogos, todas as streams, vídeos, música, tudo usa UDP. Porque não importa se você perde os dados do jogo, não importa se seu personagem não andar 2 passos para frente, desde que no final ele esteja 5 passos para lá, que é onde ele tem que estar. Entendeu? Então você usa o UDP, porque o UDP é muito mais rápido. Porque você só manda, não precisa se preocupar com nada. Então, todo socket TCP e todo socket UDP roda em um pipe, né, um socket, que é uma stream. Esse cano é uma stream. Tá? Você manda continuamente. O Igor também falou do Child Process, que é o process do Node. Ele é muito poderoso. Tá? Ele é tão poderoso que a galera quer tirar ele do Node, porque o pessoal está fazendo muita hackinagem com ele. Você pode dizer assim. Que termo maravilhoso. O que acontece é o seguinte: o process do Node é como se você estivesse controlando o spawning de processo dentro do sistema. Você pode criar novos processos, você pode matar novos processos, pode listar processos. Ele é tão poderoso que você pode, por exemplo, criar um processo de shell e do shell do sistema, reverter toda a entrada para um client web, e aí você tem, por exemplo, quem já usou cloud, alguma coisa, aqueles terminais que você tem online, sabe? Isso aí está rodando numa máquina que na verdade está esperando a entrada via um processo. Se você consegue fazer isso numa máquina que a galera não está atenta, uma falha de segurança, você consegue roubar a shell.
você consegue fazer uma shell reversa. E aí você abre a tua máquina e acessa a shell de outra pessoa. Um privilégio que tiver. Isso é muito perigoso. Não vai sair do Node, tá? O pessoal quer tirar, mas nunca vai sair essa parada. Mas qual que é a parada? Você pode pegar os dados do seu próprio processo, como a process.env, como a process.argv, e você pode criar novos processos. Quando você cria novos processos, eles chamam de child process, porque ele vai rodar embaixo do seu próprio processo, é uma thread nova. O child process, como o seu processo, né, você pode imputar dados ou tirar dados, né, tem uma entrada e uma saída. A entrada do child process, quando você está rodando dentro do seu sistema, ela é uma writable stream. Porque você, dentro do seu programa, pode, por exemplo, spawnar um outro programa Node, criar lá, rodar um outro programa Node e passar entradas para ele. Por exemplo, você pode rodar um DNS checker, que é um div, um ping. É possível. Agora que ele tá nervoso, vamos ver se ele lembra a senha. Eu lembro, cara. Caraca. Mas eu vou fazer a parada aqui pra você. Eu vou falar que eu não tenho que ficar lembrando isso todo dia. Aí eu coloco e não funciona a chave. Já aconteceu, tá, gente? Aí ele toca a papinha ali, ó. Aí é só vocês colocarem no pin. Conselho todo mundo tem uma dessa, tá? Mas eu pedi. Gustavo, caro pra caralho, mas. É legal. Conselho todo mundo. Enfim. Agora tudo pode. Então, quando você spawna um processo, você pode escrever nesse processo, que é um processo filho do seu próprio processo, então ele é uma writable stream. O seu próprio processo, quando você está no seu process lá, a entrada, o process.standardin dele é uma readable stream, porque você vai estar executando esse processo de fora. Tá? Quem programa, na verdade, qualquer linguagem, todo mundo tem um console.log. No C# é console.writeline, no Ruby eu não faço a menor ideia de como é, no Java é system.out.println, no C++ é printf e assim vai. Tudo isso escreve numa output stream, num standard output, que é o que a gente já programou em C#, você tem que importar aquela libnet standard IO, né, standard IO, que todo mundo achava que era Studio IO. Eu fiquei muito perplexo com isso. Né? Tudo isso é uma stream. Tudo que você recebe e escreve, tipo num console.log, num console.write para fazer debug, na verdade é uma stream aberta, que a galera vai imputando dados lá e vai lendo esses dados e imputando na tela. Quando você está no seu próprio processo, o standard out, o console.log, é uma writable stream. Quando você está num processo filho, uma standard out, né, a saída desse processo filho é uma readable stream, você só pode ler. Entendeu? Então existe essa inversão, bem legal. Então aqui tem várias outras opções. E aí existe o terceiro tipo de stream, que é a duplex streams. Duplex stream é como se fosse uma stream de duas vias. Você pode tanto ler quanto escrever nela. Ela implementa, não é que você pode ler e escrever, ela implementa os dois protocolos. Tá? Quem está acostumado à programação orientada a objeto já deve ter ouvido falar do conceito de interface. Tá? Java tem pra caralho. Então, tipo, você tem interface para tudo. TypeScript também tem muita interface. É um conceito muito bom, muito útil. E o que isso significa? Né? É um contrato. Você implementa uma interface num lugar, numa classe, e obrigatoriamente você tem que implementar todos os métodos que aquela interface define. Mesma coisa do outro lado. Então, no Node você tem duas interfaces, que é uma writable e uma readable. A duplex implementa as duas. Tá? Então, você pode fazer as duas operações na mesma stream. É como se você pudesse ler e escrever ao mesmo tempo. Tá? E aí a gente tem um último tipo de stream que, na verdade, não é... Vamos dar um tempo para vocês observarem esse lindo desenho aqui. Esqueci o nome do desenho. Você descobriu esse negócio? Descobri, cara. A menina mandou pra mim o nome. Era Turbotin. Mentira. Assistam, é muito legal. Eles se transformam num carro. Luz no chão assim, vai. A parte mais medonha da cabeça. Mas, enfim, uma transform stream é onde vai entrar o conceito, por exemplo, daquilo que eu falei pra vocês do rio. Uma stream, em português, significa fluxo, vem direto de fluxo de rios. Um rio, em inglês, tem uma stream, um fluxo. Imagina que você tem um rio, ele está vindo água do alto da montanha, e você quer pintar essa água de vermelho. Tá? Então o que você faz? Você coloca uma barragem no rio, desvia a água do rio, um pedaço da água do rio, e põe uma caixinha e a água entra, pintada de vermelho, e sai vermelho do outro lado. Essa caixinha é uma transform stream. Você recebe uma readable stream, passa por ela, o dado é modificado e ela vai ser escrita uma writable stream do outro lado. Tá? O que o pessoal usa para fazer isso muito? Né? Fazer manipulação de texto, principalmente análise para ver se
código tá, se o seu texto tá, não tem nenhuma, tipo, letra maiúscula, outra letra minúscula, tirar algum caractere, colocar um caractere, esse tipo de coisa, porque você recebe o texto em continuidade. Tá? Esse é o tipo mais usado, assim, tipo, de longe, de strings, no Node hoje, né? Porque nenhum dado que você vai receber que é string provavelmente o que você quer, a não ser que seja você que criou a própria string, mas a maioria das vezes a gente usa uma string externa. Por exemplo, se você, acho que essa API nem existe mais, mas o Twitter liberava uma API que era uma string de tweets. Você só precisava literalmente abrir uma conexão e ele ficava enviando o tweet eternamente para você. Tá? E vinha num formato todo cagado e você tinha que tratar aquilo lá de alguma forma. Se você ficasse armazenando esses tweets numa memória, numa variável, você ia perder todo o conceito de string, você ia começar a usar a memória para armazenar as coisas. A vantagem de uma transform string é que você consegue transformar os dados como se você estivesse fazendo uma variável normal, só que você não precisa salvar esses dados dentro de uma memória. Então você consegue segurar ainda o princípio de ser eficiente, sabe? Então basicamente esse é o fluxo. Então é uma string que recebe dados e tem dados modificados no final. Tá? Eu vou passar essas demos agora porque tem muita demo, tá? Então eu vou fazer todas elas no final. Então vamos deixar aí por aí por enquanto. Uma string ela não precisa ser só de texto, ela pode conter todo tipo de informação. Pode ter eventos, pode ter objetos, texto, número, bits, booleans, pode ter dados binários, pode ter hashes, pode ter o que for. Não existe limite. Tá? E a gente pode fazer várias coisas com elas, não é só ficar recebendo dados e escrever em arquivo. Tá? O primeiro caso muito bacana que você pode fazer numa string é o pipe. O pipe é como se você pegasse uma string, enviasse essa string para uma outra string e essa string para um outro lugar. Então você pega o conteúdo de uma string, é como se estivesse desviando o fluxo para algum lugar e voltando o fluxo depois para o mesmo lugar que você recebeu ou para um leitor. Então você tem duas strings, recebe os dados de uma, pega esses mesmos dados sem alteração, manda para a próxima e manda para o destino final. Vou passar a demo mais para frente. A gente tem o t. O t, ele divide uma string. Então você faz a operação de t em cima do dado, ele vai dar duas strings iguais com os mesmos dados. Tá? Isso é útil, por exemplo, quando, no GUP, principalmente, quando você tinha vários arquivos e você tinha que dividir o processamento. Então você quebrava a string no meio, ignorava a primeira metade na primeira string e ignorava a segunda metade na segunda string. Então você parcelava só metade do arquivo e juntava as strings no final. Que é a terceira operação, espero eu. Não é a terceira operação, mas tem uma outra operação que junta essas strings no final. O map funciona exatamente como a função map do JavaScript. Para quem não programa em JavaScript, o map ele recebe uma função, pode ser qualquer função que você vai rodar. Nesse caso ele vai multiplicar por 10. Todo valor que vai chegar, ele vai fazer essa função, vai operar essa função em cima do valor. Nesse caso ele está recebendo 1, 2 e 3, ele vai multiplicar tudo por 10. Quem quiser ter uma ideia mais legal, esses diagramas aqui são chamados de Marble Diagrams. Marble ele é especificamente para exemplificar strings e tudo que corre através de um tempo. Isso aqui é a linha do tempo, aqui significa o final, e as bolinhas são as chunks. Isso aqui está disponível num site que chama rxmarbles.org.com. Acho que é isso. Então tem vários diagramas desses lá, e eles são animados, você pode preencher as bolinhas, e ele vai fazendo todas as alterações. Então basicamente isso que o map faz. Vou passar bem. O filter, ele faz o que ele faz, ele é um filtro. Então você está recebendo vários dados e você quer só filtrar determinados tipos. Então você quer filtrar só esses números. Então você pode filtrar de acordo com uma função. Passa uma função, todos os dados vão aplicar essa função. Se o valor dessa função retornar true, ele vai deixar o dado passar. Se a função retornar false, ele vai ignorar. Então você consegue filtrar uma string desse tipo. Só, por exemplo, números pares, números ímpares, essas coisas desse tipo. O scan, na verdade, essa é uma função que ela é bastante complexa na ideia, mas ela é super simples no final. O scan, não sei se alguém já ouviu falar de map e reduce. Alguém já ouviu falar desse conceito de map e reduce? O reduce, a parte reduce, é uma função no JavaScript que existem faults inteiras sobre ela, porque a galera acha que é super complicada. No fundo ela não é muito complicada, mas ninguém consegue usar de primeira, você tem que sempre olhar a documentação. Mas a ideia é a seguinte: você recebe uma função, certo? Você tem um array. Você recebe uma função, um valor inicial. Para cada elemento desse array, ele vai aplicar a função que você aplicou e vai retornar esse valor para um acumulador, esse valor inicial que você tem. Imagina que você tem um array de números, você quer somar todos eles no final. Então você começa com o valor 0 e a função é que vai somar o x com o valor que você já tem aqui, inicial, para o acumulador. Então você vai ter 0 mais 1
E aí vai pegar esse valor e vai jogar de volta. Aí vai vir o 2. Aí você vai ter 2 mais 1, 3 mais 2, 3 mais 3, vai sair, vai indo para frente. E no final você vai ter um único valor. O reduce, isso que ele faz, ele reduz um array a um único valor. A mesma coisa que acontece com a string. Nesse caso é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, a gente está somando os valores continuamente. Então ele recebeu o primeiro dado, vai colocar ele aqui, vai somar com o dado anterior, que é 0. E aí ele recebeu o segundo dado, que é 2. Ele vai somar com 1, vai virar 3. Se eu deu 3, vai somar com 3, vai ficar 6. 4 com 6 dá 10, 5 com 10 dá 15. Ele vai fazendo isso. Essa é a essência do reduce. Existem aplicações infinitas para isso. Você pode fazer todo tipo de coisa, pode fazer intersecção de arrays, pode fazer... A gente tem o skip, que é exatamente o que ele fala, ele pula os primeiros elementos de uma string, primeiros X elementos que você quer pular, ele vai pular e vai pegar só a parte que você não quer. É o útil naquele caso, por exemplo, de dividir o arquivo pela metade. Você vai pegar a primeira metade, e aí você vai usar o take para pegar a primeira metade e o skip para pegar a segunda metade. Certo? Basicamente é isso. O take ele faz o oposto, ele pega os primeiros X elementos de uma string. Essa é uma função, o debounce, ela é uma função que ela já existe há bastante tempo, ela não precisa ser implementada com strings, mas vocês usam, todo mundo usa essa função, por exemplo, quando está digitando no Google. Quando você digita no Google, aparece aquela barrinha de pesquisa, certo? E se você não digitar nada, o Google ele mostra para você o resultado embaixo sem você apertar Enter também, se você está na barrinha. Isso é feito com debounce. Imagina se toda vez que você digitasse uma letra, o servidor tivesse que ir lá e voltar com o resultado. Toda vez. Só que você vai digitar, sei lá, a minha senha no Google, você vai digitar 31 caracteres seguidos, você vai ter 31 requests e 31 buscas no Google para coisas que não fazem o menor sentido, sabe? Porque o que importa é o conteúdo completo e não metade do conteúdo, sei lá, buscar a letra de uma música. Então você não vai pegar A, D, né, uma de cada vez, você vai pegar a palavra completa. O debounce faz isso. O debounce ele recebe uma série de eventos e depois de um determinado tempo que ele não recebe evento nenhum, ele emite o último evento que ele recebeu. Vamos supor, você tem 300 segundos aqui, milissegundos entre um e outro, então você vai receber vai esperar 300 milissegundos e ele vai emitir esse 1. Aí você enviou um monte de evento, e aí o último foi 5, ele vai esperar 300 milissegundos e vai emitir o 5. Na verdade, ele vai emitir o conteúdo de tudo que foi enviado até ali. Tá? Você vai somando o caso. No caso desses type, isso chama type ahead search, quando você vai digitando, ele vai pesquisando na frente para você. Você vai só somando os dados que já estão no texto. No final, você envia tudo de uma vez. Isso é legal. Tá? Isso aí é muito usado na React.js também, que é a programação reativa, funcional. E aí tem